Olá, meu nome é Estefânia Valesca Gomes Rodrigues dos Santos, sou aluna do mestrado profissional em rede ProF, Polo UPE. Este é o meu mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física. Na primeira semana, estudamos o abandono do trabalho docente, e ele está dividido nas atuações docentes que estão classificadas entre práticas tradicionais, são caracterizadas pela seleção dos mais habilidosos, treinamentos das modalidades que fazem parte dos torneios que a escola participa, e as aulas estão voltadas para a preparação de equipes para as competições, assumem um caráter de treino e excluem a maioria dos alunos. As práticas de abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico são as aulas rola-bola, em que há falta de intervenção do professor durante a aula. Os alunos escolhem as atividades que querem participar, quem não deseja participar fica sentado, e os meninos costumam ser mais ativos, enquanto as meninas se excluem das aulas. As práticas inovadoras, elas promovem o empenho em ensinar os conteúdos específicos da disciplina, junto com rupturas em um ou mais elementos em direção a uma educação física enquanto componente curricular. Estas atuações docentes também são classificadas a partir de 4 dimensões, que são o processo de transformação que a área passou, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar e a sua relação com a disciplina e as disposições sociais do professor no contexto de trabalho. Essas dimensões, elas afetam diretamente tanto as práticas de abandono quanto as práticas inovadoras. Na semana seguinte, a segunda semana, tivemos a reflexão sobre a relação entre a teoria e prática, a partir dos saberes da educação física, que é um saber que se traduz em um saber fazer, em um realizar corporal, e um saber sobre esse realizar corporal. O saber fazer, no saber fazer, há ênfase no ensinar a fazer. Isso se reduz a conteúdos esportivos e muitos professores, influenciados por essa concepção tradicional, se restringem a aulas de esportes mais tradicionais, o futebol, o voleibol, o handebol, o basquetebol, o quarteto fantástico. Daí nós retomamos para aquela concepção de atuação docente tradicional, que é excludente e que prepara apenas para competições. Sobre o fazer sobre, o saber sobre, ele está atrelado ao movimento renovador, que questionou o paradigma da aptidão física e esportiva e entendeu que uma das ações necessárias para transformar a educação física seria elevá-la à condição de disciplina escolar. Então, o conhecimento específico estaria subordinado a funções sociais da escola como uma instituição republicana. E a partir daí surge um questionamento. Por que há uma supervalorização do ensinar sobre o fazer na educação física escolar? Então, tem-se que o desconhecimento das abordagens renovadoras, na sala de aula os alunos dão menos trabalho, a elevação do status da disciplina por conta do conhecimento conceitual, os alunos em espaços abertos dão mais trabalho, as aulas em espaços fechados diminuem a responsabilidade com investimentos em infraestrutura e a dificuldade de ensinar todo o conhecimento da educação física faz com que haja essa supervalorização do ensinar sobre.
Então, a partir dessa reflexão entre a teoria e a prática, entende-se que a educação física ela abarca tanto o saber fazer quanto o saber sobre esse fazer. E ela está nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Na semana 3, a terceira semana, tivemos os aspectos legais da educação física. O texto discute se há um avanço ou retrocesso. A educação física, ela já se apresenta como um componente curricular obrigatório e está integrada à proposta pedagógica da escola. O texto vai falar sobre a facultatividade ao aluno, a dispensa da aula. Então, é dispensado da educação física, da aula, da prática, o aluno que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, tenha mais de 30 anos de idade, estiver prestando serviço militar, esteja amparado pelo Decreto-de-Lei número 10.442, de 21 de outubro de 1969, que tem a prole. Para as autoras, estes itens eles vão indicar um retrocesso na área, pois os critérios estão baseados numa concepção de educação física como atividade prática e que causa cansaço, uma visão biologicista. Também há um problema na interpretação da lei sobre o que de fato é facultativo, a aula ou a prática que se exerce nela. A partir daí, faz-se necessário uma organização política da área da educação física para que os municípios e estados elaborem leis que possam minimizar os problemas. Também há a necessidade de revisão da lei, no sentido de suprimir os itens de facultatividade, visando o direito dos estudantes de aprender na disciplina. Então, os estudantes, eles podem participar de todo o contexto da aula e ficar de fora apenas daquilo que fica restrito a ele. A educação física, por estar atrelada à proposta pedagógica da escola, também pode ser organizada de maneira de maneira que ela fique mais participativa a partir do projeto político-pedagógico e essa parte da facultatividade possa ser melhor elaborada. Na semana seguinte, a semana 4, tivemos os estudos da indisciplina e o afastamento dos estudantes. Então, os problemas enfrentados pelos professores de educação física são o afastamento, pelo não envolvimento, quando os estudantes estão presentes, ou o não comparecimento no dia da aula, e isto está atrelado aos aspectos legais que regulam a oferta do componente na escola. Daí nós voltamos um pouco para os aspectos legais da educação física, que apontam esta questão do retrocesso, que permite que as aulas também aconteçam num período contrário ao das demais disciplinas. E também podemos pensar a repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica, que remonta a uma visão tradicional esportivista, em que só determinadas modalidades são ofertadas e com caráter competitivo, que seleciona apenas os melhores e que nem todos participam daquela aula. Em relação à indisciplina, ela vai se caracterizar como não seguir as regras, a falta de respeito, a agitação excessiva, as conversas paralelas. E o texto aborda que a origem dessa indisciplina pode ser um produto da revolta contra essas normas ou desconhecimento delas, e que não é algo específico da educação física. As demais disciplinas também apontam problemas com relação à indisciplina dos estudantes.
A partir daí, é necessário promover soluções para que a indisciplina e o afastamento sejam minimizados. A partir disso, oportunidades equitativas, elas surgem como uma maneira de ter sucesso nas aulas. Então, alguns exemplos são importantes, como o futebol calerreiro, o Sport Education, o modelo de aprendizagem cooperativa, o modelo de responsabilidade pessoal e social. Estas propostas de aulas, elas visam promover uma autonomia do estudante, a diversificação de saberes. A partir disso, eles vão estar mais ativos e a aula vai estar mais dinâmica, promovendo uma melhor participação dos estudantes. E essas formas, o futebol calerreiro e os outros, elas compõem uma visão, uma proposta inovadora dentro da educação física, a qual entende a educação física enquanto um componente curricular que vai abordar a cultura corporal. Na semana seguinte, tivemos as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. O autor, ele vai fazer uma crítica ao ensino do esporte na educação física escolar. Ele vai abordar sobre o esporte na escola, o qual as aulas são orientadas a competições formais, identificação de talentos e o trabalho apenas com os melhores. O professor, ele torna-se o treinador e os alunos passam a ser os atletas. E o esporte da escola. O esporte da escola o esporte é visto como um objeto de conhecimento para a formação dos alunos, não havendo mais sentido de colocar uma padronização esportiva. O esporte deve ser ensinado nas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. E o autor faz uma crítica à carga excessiva, a carga horária excessiva destinada ao esporte, em relação às demais manifestações da cultura corporal. Nesta carga horária excessiva, há a predominância de modalidades esportivas nas aulas de educação física, o que remonta para aquelas modalidades coletivas hegemônicas que são tratadas na perspectiva tradicional. E os fatores que contribuem para esta hegemonia do vôlei, do futebol, do basquetebol, do handebol, são a quadra poliesportiva, com demarcações relativas a essas modalidades, a experiência de vida dos professores, por sentirem-se mais confortáveis para abordá-las em suas respectivas práticas pedagógicas, em virtude de terem sido atletas ou vivenciado estas modalidades na condição de estudante, e uma formação superior voltada para uma concepção tradicional, que apresenta uma carga horária acentuada para essas modalidades. Na perspectiva das abordagens pedagógicas renovadoras, há um novo olhar para a utilização do esporte no interior da escola. Ele deve ser visto como um conteúdo escolar, mas não o único, dentro de uma perspectiva da cultura corporal. Na semana 6, tivemos as questões de gênero na educação física escolar. Para se tratar as questões de gênero, faz necessário conhecer algumas definições. O gênero, ele é construído social e culturalmente e envolve um conjunto de processos que marca os corpos a partir daquilo que se identifica ser masculino ou feminino. O sexo,
Ele traz as características anatômicas que diferenciam homens de mulheres. A sexualidade é a série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente a partir modeladas que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. E a orientação sexual, ela contempla a diversidade de possibilidades de viver a sexualidade, representando a orientação ao exercício de sua sexualidade. O conhecimento acerca das diversas configurações de identidade de gênero, de orientação do desejo sexual, permitem a construção de aulas de educação física mais acolhedoras, contribuindo para que os alunos e alunas se sintam respeitados e tenham garantia da sua diversidade. As aulas mistas, as aulas de educação física mistas, são uma ferramenta política, pois oportuniza o reconhecimento e a valorização das diferenças intra e entre os sexos e o diálogo que proporciona um redimensionamento das relações de gênero. O convívio entre meninos e meninas deve ser adotado e incentivado e deve haver respeito mútuo e solidariedade. Existem alternativas para o enfrentamento dos dilemas de gênero e eles estão orientados a partir de eixos. O eixo da sensibilização, o qual vai apresentar através de dinâmicas individuais ou em grupos para discutir questões relacionadas ao gênero e sexualidade. A criação de narrativas e problematizações, discussões das discriminações evidenciadas, atividades que possibilitam a apreciação crítica de diferentes artefatos culturais e a vivência de situações inclusivas, através da problematização de condicionamentos que definem práticas como femininas ou masculinas, estratégias de enfrentamento da exclusão por parte do grupo das aulas. A partir daí, tem-se a formação de aulas equitativas, em que o professor precisa estar atento para que todos sintam-se respeitados, né, e sejam abarcados pelos conhecimentos, sem que haja alguma exclusão. Na semana seguinte, tivemos os temas geradores, a partir dos estudos de Paulo Freire relacionados à educação física. Relacionando-os à educação física. A educação física escolar, ela deve adquirir consciência crítica do seu papel na sociedade. Ela deve ser problematizadora, ou se superar a contradição entre o educador e os educandos. Deve reforçar a mudança, pois Freire aponta que, enquanto a concepção bancária dá ênfase à permanência, a concepção problematizadora reforça a mudança. A partir daí, temos como método o diálogo. O diálogo, ele existe, né? A sociedade, está em processo. A existência da sociedade como processo, algo em construção. E deve haver discussões com os alunos e deve-se ter consciência de seu inacabamento. O fenômeno humano, ele é ação e reflexão, e a partir disso surge a praxe. A cultura, a praxe que vai trazer a vivência das manifestações corporais,
o debate e o estudo dos diferentes aspectos que a cercam e a proposição de novas vivências tematizadas e modificadas de acordo com as reflexões de grupo. A cultura é a atividade que transforma. O saber fazer deve estar deslocado para a análise das relações de poder, que envolve danças, lutas, esportes, ginástica, bem como a sua produção e invenção. O compromisso histórico, ele está baseado na formação de pessoas que saibam se defender das armadilhas ideológicas que cercam os discursos sobre as práticas corporais. E a conscientização na educação física escolar deve se dar através de atividades pedagógicas que proporcionem uma reflexão crítica sobre essa realidade. A partir daí, também temos, segundo Freire, que a educação física escolar ainda é um terreno de disputas, no qual diferentes grupos defendem seus interesses buscando argumentos em princípios alheios ao campo educacional. Há um confronto na formação inicial de professores, pois há um predomínio de disciplinas de cunho biológico. Há uma necessidade de ressignificar a formação docente. Os cursos de licenciatura e as propostas de formação continuada devem criar um espaço de construção do conhecimento em que a reflexão acerca do contexto escolar seja a mola propulsora para o trabalho. E o currículo ele deve estar comprometido com a função social da escola, que respeite e valorize os saberes e experiências dos estudantes, direcionando seus esforços na desconstrução das narrativas dominantes que justificam qualquer forma de discriminação social. A partir daí, Freire aponta que, através do diálogo, há uma através do diálogo, há a desocultação das limitações, das situações limite. Situações limite são as condições concretas e históricas que oprimem os indivíduos e limitam suas possibilidades de ação e de transformação da realidade. Então, problematizar discursos que afetam, que ajudam a perpetuar as diferenças sociais, levando em consideração as experiências dos estudantes. Também aponta que é possível o inédito viável. Inédito viável é quando as pessoas se conscientizam de que as situações limites que as oprimem não são naturais. E a partir daí, cria-se a possibilidade de construir uma nova realidade, superando as opressões existentes a partir da ação crítica, consciente e coletiva. Freire aponta para a educação física também uma perspectiva curricular cultural, em que o debate é um campo aberto ao debate, fazendo parte de uma arena de disseminações de sentidos, de produção de identidades, através da análise, da interpretação, do questionamento, do diálogo entre as culturas. O ato de ensinar é um ato político e o professor, ele é um sujeito histórico que exerce opções políticas. Não há neutralidade na educação. O professor pode optar em reproduzir a ideologia dominante ou desmascará-la. A partir daí
tem-se uma visão de que a educação física ela deve ser crítica, reflexiva e apontar para a construção de um sujeito crítico, autônomo, capaz também de melhorar a sociedade em que vive e atuar nela de forma mais consciente. Estes foram meus apontamentos acerca das temáticas desenvolvidas durante a disciplina Problemáticas da Educação Física.